Ó, eu hoje eu não vou em mato, não levo meus filhos no mato, eu tenho maior respeito, não sai mesmo, não. De noite, essas coisas, tá assobiando lá o saci, eu não vou não vou pra fora não. Essa história aconteceu na cidade de Bela Vista, por volta de julho de 1981, numa época bem fria, numa época festiva, que era a exposição. Naquela época era pior ainda, as geadas eram intensas. E aconteceu o seguinte, um senhor que morava no sítio, na chácara, na beira do rio, próxima do rio, ele foi catar lenha no mato para fazer fogo, para se aquecer, e acabou não voltando para casa. Aí a família ficou preocupada, achando que ele se perdeu, que alguma coisa aconteceu. Só que como era noite, ninguém saiu procurar. Aí passou a noite, não voltou, preocupado. No outro dia recorreram aos vizinhos mais próximos, que se alguém sabia notícia, se alguém viu, se alguém teve alguma notícia. Ninguém tinha visto, ninguém sabia, ninguém tinha notícia. E era assim uma região bem povoada ainda na época, tinha bastante vizinhos, tinha bastante pessoas. Só que não, ninguém soube, ninguém viu. Então começaram as buscas, foram ao quartel, onde foi mandado homens para o local, né? E todo mundo procurando, era os pessoal da região, os peões da fazenda ali próximo. E lá, devido assim a muito frio e também uma mata fechada de muito caraguatá, que é aqui da região, né, dos espinhos, assim. Então o pessoal não conseguia, tinha lugar a adentrar, assim, fazer movimento lá. Mas ninguém encontrava, todo mundo desesperado. Então eles foram numa senhora, num país vizinho, que é o Paraguai. Assim, foi numa benzedeira lá, numa senhora rezadeira, benzedeira lá. Lá a senhora disse que ele seria encontrado próximo a uma casa, né? E que seria encontrado por um menino. Então passaram-se 11 dias do sumiço dele, até que realmente ocorreu conforme ela havia dito. O meu tio foi caçar perdiz, como costumeiramente domingo ele fazia. E quando ele foi atravessar de uma chácara para outra, ele encontrou o senhor sentado na beira do arame, como se ele tivesse sido plantado assim do nada ali naquele local. Assim, ele de cabelo todo, digamos, desgrenhado, de barbona, bem grande assim, totalmente desfigurado a pessoa que ele era. Aí eu ainda era bem criança, de uns 4 ou 5 anos, mas eu tenho essa memória que ficou bem marcante, assim, daquele senhor sendo trazido para casa, sendo carregado pelas pessoas. Ele mal conseguia falar, os pés tudo duro, ele não conseguia andar. Aí foi perguntado o que tinha acontecido com ele. Ele relatou que ele foi levado porque eles se chamam de saci aqui na nossa região. E ele disse que eles davam mel, coco e frutinha de caraguatá para ele comer. Ele não conseguia sair sozinho da mata, porque ele estava assim, fraco, e porque eles não deixavam ele. E que passava a tropa do exército próximo, ele via as pessoas passando por ele, tudo assim, escondiam eles lá no meio dos capim, no meio do mato, do caraguatá, então, e ninguém via eles. Os soldados passavam bem próximo dele, assim, ele queria chamar, mas eles não deixavam. Porque se ele desobedecesse, digamos assim, ele batia, fazia alguma coisa que não podia desobedecer eles. Chegou assim, bastante... É muito forte essa imagem, até hoje eu tenho essa memória dele sendo trazido, assim, é uma coisa que ficou bem forte. Não tinha assim uma explicação plausível, digamos assim, mas ele era
Ele acredita piamente, né, assim, as pessoas que na época envolvidas ali, que ele foi levado pelo Saci. Tanto que o meu tio, que é a pessoa que encontrou ele não fez esse relato, porque ele não, até hoje ele não tem condições ainda, ele não conseguiu superar isso e dele falar dessa história, né. Então, eu lembro da minha avó me dizendo essa parte, que ele voltou assim como pálido, assim como se ele tivesse visto um fantasma, alguma coisa. Ele ficou assim muito impactado, muito abalado, sei lá, com aquele encontro, porque você imagina todo mundo procurando. Até tropa de quartel tá procurando e ninguém encontra e vai lá. Assim, ele era um menino, imagina o susto dele, era bem. E ele teve, e isso ele acabou levando pro resto dos dias dele, tanto que ele não pôde vir aqui contar o vídeo, porque ele conta que toda vez que ele conta essa história, que ele menciona essa história, ele é perturbado pelo bichinho, então ainda ele tem os resquícios de toda essa história. Passaram-se vários anos e ele, esse meu tio acabou também tendo sumiço, né? E ele, tipo assim, ele disse que era perseguido também pelo Saci, que ele sempre conheceu a mata, ele sempre andou por lá, ele tinha familiaridade com a mata. Ele também acabou sumindo, ficando uns 3 dias na mata, sumindo. Ninguém encontrava ele, todo mundo procurando, todo mundo em busca dele, a família inteira. Ele falou que passava correndo o dia todo, que parecia que tinha alguém perseguindo ele. No mato, lá correndo, sei lá, quando ele voltou, estava todo arranhado, todo riscado de mato. Tinha uma parte do corpo que você não entendia de arranhões. Com muito custo ele conseguiu atravessar o rio de volta e apareceu numa casa próxima à chácara ali, ao local onde foi que a gente morava. Era uma coisa assim, contando, a gente não tem dimensão isso hoje pra gente, assim, que, né, mas vivenciando tudo aquilo que a gente vivenciou, era um desespero. Ele tinha medo, sabe, assim, então ele passou a ter visões, sei lá, ele como se o bicho perseguisse ele, ou persegue até hoje, tanto que ele não teve nem como vir falar a história, porque ele não consegue, ele não dá conta de fazer o relato. Ele diz que o bicho continua perseguindo ele. Então a história ela não é só apenas um conto, mas ela é real, aconteceu de fato mesmo, né? Inclusive o senhor que foi envolvido, hoje ele já é falecido, mas ele também contava essa história, tudo que ele passou. Tipo assim, eu queria conhecer quem que era a pessoa. Para mim ele era uma lenda, né? Porque você imagina você sobreviver a uma geada, sobreviver a toda essa situação e estar lá vivo, era uma lenda, era uma coisa assim para mim que eu achava, ele falava, nossa. Eu quando criança, depois eu falei, eu quero conhecer essa pessoa, esse senhor, quero ver quem que é, né? E foi assim, bem dolorido para a família, tanto que ele teve que ter uma vida restrita, ele teve que deixar de fazer várias coisas, porque ele não tinha mais, assim, tinha medo, né? Ficou com vários traumas, teve que se mudar para a cidade, ele não pôde mais viver na chácara onde ele vivia, porque passou a ter medo, até se locomover era difícil para ele. Amputar os dedos, né? Ele teve que deixar de fazer várias coisas. Inclusive viver lá no cantinho dele que ele gostava, que era uma chácara bonita, um lugar bem aconchegante. Deixou de viver lá. Então dizem que quando o Saci, a gente pisa no rastro do Saci, ele põe a gente se perder no mato. Por mais que seja um menor mato que seja, que você conheça bem a mata, mas se ele passar ali por perto, se ele estiver por perto, você não se desenrola, você não sai do lugar, você fica ali
Assim, eu só fui conhecer ele depois de adulta mesmo, mas aí eu até... Aquela coisa, você fica com vergonha de perguntar, né? Olha, o senhor de repente passou por tudo isso, né? Como se morava em chácara, então era aquela coisa de cuidado com o Saci, não toma cuidado com o Saci vai levar, era toda aquela história em torno do Saci. Falar de Saci Pererê era coisa assim que a gente tinha e tinha muito medo.